46 anos e contando, eu estou conversando com vocês sobre como a gente pode olhar para o passado e trabalhar pelo futuro. A gente não é fruto de um acaso, como eu conversei com vocês no primeiro domingo. Irmãos queridos plantaram essa comunidade 46 anos atrás. Irmãos queridos, gente fiel, gente crente, fez a história dessa comunidade em nome de Jesus. Então nós não somos fruto de um acaso, nós não aparecemos aqui do nada, não foi a visão de uma pessoa que fez isso, não, o Senhor nos plantou aqui e essa comunidade tem sido uma comunidade orgânica ao longo de 46 anos. Só que a gente não está agarrado lá atrás, a gente respeita a história, a gente para lembrar dela todos os anos, mas a gente olha para frente e a gente se pergunta, Senhor, o que o Senhor quer da gente nos próximos anos? O que é que o Senhor quer das nossas vidas? Quando o Senhor colocou a gente aqui, nesse momento, herdeiros dessa história, o que é que o Senhor quer da gente? Nos próximos 40 anos, o que o Senhor quer de nós? E a gente tem conversado sobre o livro de Neemias. Nós percebemos no capítulo 1 que Neemias tinha tudo, mas a adoração não estava funcionando. Jerusalém está destruída, a cidade está destruída. Então Neemias, que era funcionário público, concursado, ganhava bem, tinha poder, estava bem relacionado. Neemias tinha tudo, tinha estabilidade, tinha passado no concurso público para trabalhar lá dentro do palácio de Artaxerxes. Mas, embora ele ganhasse o maior salário constitucional da época, Neemias não está feliz, não está bom para ele. Porque o lugar em que Deus é adorado está destruído. E aí ele olha e diz, a gente precisa fazer alguma coisa. Ele é chamado e desafiado, e foi o que a gente conversou nas últimas 2 semanas em Neemias 2 e 3. De um Deus que chama o seu povo e de um Deus que desafia o seu povo. E hoje eu queria conversar com vocês sobre qual é a resposta que o povo dá a esse Deus que chama e a esse Deus que desafia. Qual é a resposta que a gente dá? E aí eu queria te convidar a gente ler Neemias capítulo 4. E eu quero conversar com vocês sobre o compromisso de ação. O compromisso da gente agir diante desse Deus que chama e desafia. Neemias capítulo 4, o texto diz o seguinte: quando Sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso, ridicularizou os judeus e na presença de seus compatriotas e dos poderosos de Samaria, disse: o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho e de pedras queimadas? Tobias, o amonita que estava ao seu lado, completou: pois que construam, basta que uma raposa suba lá para que esse muro de pedras desabe. Verso 4. Ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Faze cair sobre eles a zombaria e sejam eles levados prisioneiros como despojo para outra terra. Não perdoe os seus pecados, nem apague a sua maldade, pois provocaram a tua ira diante dos construtores. Verso 6. Nesse meio tempo, fomos reconstruindo o muro, até que em toda a sua extensão, chegamos à metade da sua altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Quando, porém, Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas, os homens de Asdod, souberam que os reparos nos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. E o texto bíblico continua:
todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. Mas nós oramos ao Senhor, nosso Deus, e colocamos guardas de dia e de noite para proteger-nos deles. Enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer: os trabalhadores já não têm mais forças e ainda há muito entulho. Por nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro. E os nossos inimigos diziam: antes que descubram qualquer coisa ou nos vejam, estaremos bem ali no meio deles, vamos matá-los e acabar com o trabalho deles. Verso 12. Os judeus que moravam perto deles 10 vezes nos preveniram: para onde quer que vocês se virarem, saibam que seremos atacados de todos os lados. Por isso, posicionei alguns do povo atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, divididos por famílias, armados de espadas, lanças e arcos. Fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: não tenham medo deles. Lembrem-se que o Senhor é grande e temível, e lutem por seus irmãos, por seus filhos, por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Quando os nossos inimigos descobriram que sabíamos de tudo e que Deus tinha frustrado a sua trama, todos nós voltamos para o muro, cada um para o seu trabalho. Daquele dia em diante, enquanto a metade dos meus homens fazia o trabalho, a outra metade permanecia armada de lanças, escudos, arcos e couraças. Os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá, que estava construindo o muro. Aqueles que transportavam o material faziam o trabalho com uma mão e com a outra seguravam uma arma. E cada um dos construtores trazia na cintura uma espada enquanto trabalhava. E comigo ficava um homem pronto para tocar trombeta. Então eu disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: a obra é grande e extensa, e estamos separados, distantes uns dos outros, ao longo do muro. Do lugar de onde ouvirem o som da trombeta, juntem-se a nós ali. Nosso Deus lutará por nós. Dessa maneira, prosseguimos o trabalho com metade dos homens empunhando a espada, desde o raiar da alvorada até o cair da tarde. Naquela ocasião, eu também disse ao povo: cada um de vocês e o seu ajudante devem ficar à noite em Jerusalém, para que possam servir de guarda à noite e trabalhar durante o dia. Eu, os meus irmãos, os meus homens de confiança e os guardas que estavam comigo, nem tirávamos a roupa, e cada um permanecia de arma na mão. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, a gente está diante das sagradas letras da palavra do Senhor. Nós não adoramos a Bíblia, nós adoramos o Deus da Bíblia. Mas a gente sabe, Senhor, que o Senhor comunica com a gente através da sua palavra, esse meio de graça. Então a gente quer pedir que o Senhor nos ilumine. A gente precisa chegar diante do texto e sem o seu Espírito, a gente não consegue discernir nada, a gente não consegue aplicar nada. E a gente não quer que o nosso coração, Senhor, seja uma terra vazia, uma terra seca, estéril. Em nome de Jesus, fala com a gente. Em nome de Jesus, ilumina o nosso coração. Quebranta o coração da gente e nos leva para perto do Senhor. Em Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Bom, meus irmãos, essa semana vocês viram o assunto que dominou talvez a pauta da semana. Foi um tal de um submarino, não, um tal de um submersível que resolveram dar uma volta a 3,5 km de profundidade no Atlântico. Os caras resolveram dar um pulo no Titanic. E ficaram por lá, né? Alguma coisa aconteceu lá no meio do caminho que ninguém sabe o que aconteceu. E aquela turma entrou lá e, para achar, vai saber como é que vai achar e se vai achar. Há quem diga que a gente conhece mais do céu do que do oceano, né? Que a gente conhece mais as estrelas, conhece mais planetas, a gente conhece mais do universo do que do oceano. Uma vez entrou no oceano, é difícil fazer qualquer coisa. Mas o que me chama a atenção é que o que motivou aquela turma até lá?
que motiva a gente aos nossos grandes projetos, o que motiva a gente aos nossos grandes propósitos, o que motiva a gente às nossas ações, o que leva a gente a ter algumas atitudes. Dentro dessa tripulação estavam alguns investigadores, exploradores, das coisas mais diferentes. Tinha oceanógrafo, tinha gente de tudo quanto é tipo, e foram procurar. Eu acho que isso é muito válido, a gente tem que ter essas coisas mesmo. Alguns têm que se importar em procurar isso, aquilo, arqueologia, enfim, oceanografia, a gente precisa disso. Mas essa turma estava lá para tentar investigar e tentar recompor o que aconteceu lá atrás e, enfim, trazer algumas informações para a gente produzir um pouco mais de conhecimento. Importante, interessante. Só que, no meio do caminho, não se sabe o que aconteceu, não se sabe o que foi. Infelizmente, vidas se perderam. Infelizmente, vidas que não estão mais no meio de nós. Mas a grande pergunta que precisa ser feita é exatamente essa. O que nos leva a construirmos grandes projetos, o que nos leva e o que nos impulsiona a fazer o que a gente faz durante a nossa vida? No caso de alguns era exploração, no caso de outros dois lá era querer saber, um rapaz estava com um filho mais novo, foram fazer turismo, tantas outras coisas. Mas o que leva a mim e a você diariamente nos projetos que a gente vai realizar? O que é que te impulsiona? O que te leva a agir dia após dia? Como é que você responde a essa pergunta? Bom, eu estou falando isso porque o texto que a gente leu é o texto de Neemias. E como eu falei com vocês, Neemias, se fosse no século 21, se Neemias fosse brasileiro, Neemias era funcionário público, ganhava bem, concursado, não trabalhava por produtividade. Neemias tinha estabilidade. Neemias tinha, no meio da galera do poder, Neemias entrava, saía e estava tudo bem. Mas ele sente-se desafiado a recomeçar a adoração. 14 anos antes de Neemias, Esdras havia recebido dinheiro de Artaxerxes para poder reconstruir o templo. Mas de que adianta reconstruir o templo se eles não têm segurança? Vocês observaram no texto que a gente leu, que quando eles começaram a reconstruir o muro, os inimigos chegaram. E se enquanto nós líamos, um pouco de imaginação foi despertada em você, você percebe que eles estavam debaixo de ataque por todos os lados. De um lado ou do outro lado, eles poderiam ser atacados. Então, de que adianta reconstruir o templo? Só para vocês terem uma ideia, talvez para isso ajudar a sua mente, Jerusalém estava lá no alto do monte. Nas portas do templo de Jerusalém, haviam escudos enormes de ouro que eram colocados, que a Babilônia, 70 anos antes, já tinha levado. E qual era a ideia disso? Só para vocês entenderem um pouco. A ideia é quando alguém vinha chegando em Jerusalém e o sol da Palestina batesse no templo, aqueles escudos refletiriam o sol para que as pessoas pudessem ver a majestade do Deus de Jerusalém. Agora imaginem sem muros. As pessoas entrariam e roubariam novamente tudo. Então o grande desafio era reconstruir 1.600 metros de muro com 8 metros de altura, com aproximadamente, no mínimo, 3 metros de largura. Fizeram isso em 52 dias. Sem retroescavadeira, sem cimento nasal, sem epox para fechar o buraco, sem rejunte, argalite, sem nada disso. Em 52 dias, 1.600 metros de muro com 8 metros de altura, em 52 dias. Mas a grande questão é, o que levou esses caras a fazerem isso? Porque se vocês observarem, os desafios eram muitos. Olha como o texto começa. Quando eles começaram a reconstruir os muros, olha o verso 1. Quando Sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ele ficou furioso. Porque eles vinham da Samaria e eles estavam subjugando o povo de Jerusalém.
Ele ficou furioso. Mas não só ele. Se vocês olharem o Tobias no verso 3, o amonita, ele falou a mesma coisa. Ele falou, olha, não importa, verso 3, que estava ao seu lado, completou, pois que construam, basta que uma raposa suba lá, para que esse muro de pedras desabe. O que é que levou esses caras a não pararem? 52 dias, 1.600 metros, 8 metros de altura, 3 metros de largura. O que é que levou esses caras a fazerem isso? Pessoal, o que levou eles a fazerem isso é algo que está no verso 20. Olha o verso 20, por favor. Olha o verso 20. Do lugar de onde ouvirem o som da trombeta, juntem-se a nós ali. Por quê? Nosso Deus. Agora olha o capítulo 2, verso 12, rapidamente. Olha o capítulo 2, verso 12. Por que que diante de uma situação tão pesada como essa, esses caras não desistiram? Saí de noite com alguns dos meus amigos. Eu não havia contado a ninguém o quê? O que o meu Deus havia posto no meu coração que eu fizesse por Jerusalém. Quando esses caras entendem que o que eles estão fazendo é cumprindo o propósito de Deus, pode vir Sambalate, pode vir Tobias, podem vir os samaritanos, pode vir o que for, eles não vão parar. Você consegue entender? Por que é que no meio de uma situação como essa, no meio do nada, sem proteção, poucos homens, olha o que o texto bíblico está narrando para vocês. A pressão em cima deles é tão grande que eles têm que dividir a obra em 2 turnos. Primeiro, eles trabalham com uma espada na cintura, porque eles precisam se defender a qualquer momento. Depois, tem alguém do lado do Neemias o tempo todo com uma trombeta. Eles nem trocam de roupa, porque o inimigo pode chegar a qualquer momento. E se eles tocam a trombeta, os que estão trabalhando com uma ferramenta na mão, eles têm na outra mão também uma arma, porque eles precisam se defender. Percebem o grau de pressão em cima desses caras? Você consegue trabalhar sob pressão? A gente tem uma dificuldade, né? Haja Rivotril em gota debaixo da língua, depois de um monte de pressão na gente. Agora imagina, os inimigos podem chegar a qualquer momento, os caras com espada na mão, porque precisam e podem a qualquer momento terem que agir, mas mesmo assim, em 52 dias, sem tecnologia nenhuma, 1.600 metros de muro com 8 de altura e 3 de largura são feitos. Por quê? Porque eles entenderam que eles estão cumprindo o propósito do Senhor na vida deles. O que você está fazendo da sua vida? O que é que você está fazendo da sua vida? Quais são os propósitos diários que você se cumpre ou que você se permite fazer? Se você parar agora e fizer uma boa revisão de vida, você pode falar bem assim, até aqui eu trabalhei para a glória de Deus. Eu não estou falando para trabalhar religiosamente, não é disso que eu estou falando. Até aqui eu estudei para que o Senhor fosse glorificado. Até aqui a minha casa foi desenvolvida para que o nome de Jesus fosse glorificado. Até aqui a minha profissão foi executada para que o nome de Jesus fosse glorificado. Eu tive 1 filho, 2 filhos, 3 filhos, 4 filhos para que o nome de Jesus fosse glorificado. Ou, como eu sempre tenho dito para vocês e tenho batido nas últimas 3 semanas, corremos atrás simplesmente de realização e materialismo. O que é que nós temos feito, meus irmãos? Diante disso, eu queria conversar com vocês hoje sobre 5 compromissos de ação que a gente precisa ter
Porque muitos de vocês estão perdendo os melhores anos da vida de vocês. Estão perdendo o melhor da energia de vocês. Estão perdendo a melhor fase da vida de vocês. Por quê? Porque ao invés de gastarem os dias com a motivação do coração correta, servindo ao Senhor, aonde estão? Como diria Isaías, gastam os dias naquilo que não é pão. Gastam os dias naquilo que não é o reino de Deus. Irmãos, a maior parte da nossa vida está sendo gasta em altares de deuses falsos e não do Senhor. Prestem atenção nisso. Hoje o Senhor está chamando a gente a ter um compromisso de agir com Ele, para Ele. Isso precisa mudar o nosso coração. E aqui eu queria te convidar a ter só 5 compromissozinhos, que esse texto mostra para nós, para você fazer uma análise da vida e trazer 5 compromissos, 5 decisões para você ter de uma vez por todas, para sair de um marasmo, para ir caminhar para uma vida em que é possível, mesmo debaixo de pressão, ter produtividade. É possível, mesmo diante do medo, conseguir agradar a Deus. É possível, mesmo diante de todas as situações contrárias, desde o discurso intimidador, a presença que pode vir a qualquer momento, botando os caras para baixo a todo momento, mesmo assim eles conseguem sair daí, por quê? Porque o Senhor luta por eles. Mas não porque o Senhor está lutando pelos planos deles, mas porque na verdade Deus colocou no coração desses caras o que eles tinham que fazer. Entende a diferença? O que está no seu coração hoje? Pessoal, primeiro compromisso, queria que você olhasse, verso 4. E aqui eu queria olhar isso de uma maneira muito calma. Primeiro compromisso, verso 4. Olha o que está escrito no verso 4. Primeiro compromisso de ação para a gente a partir de hoje, como comunidade, como discípulos de Jesus. Olha o que o texto bíblico está dizendo. Ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Faze cair sobre eles zombaria, e sejam eles levados prisioneiros como despojo para outra terra. Não perdoe os seus pecados, nem apague as suas maldades, pois provocaram a tua ira diante dos construtores. Qual é o primeiro compromisso que você precisa sair daqui, como um discípulo de Jesus, com 46 anos e contando, para a gente construir um futuro de comunidade e de vida de discípulos de Jesus diferente? O compromisso da oração. Esse é o primeiro compromisso. O compromisso da oração. Diante da situação complicada, Sambalate, Tobias, a turma começa a vir contra eles. O que é que Neemias faz? Reclama. O que é que Neemias faz? Ora. Agora você quer ver o que é assustador? Assustador é ver o livro de Neemias. Porque, olha o capítulo 1. Por favor. Verso 4. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando. Ok? Capítulo 2, olha o verso 4. Por favor. Capítulo 2, verso 4. Quando ele foi conversar com o rei me disse: o que você gostaria de pedir? O que ele fez? Então, capítulo 4, o que ele está fazendo? Orando. Mas não para por aí não. Olha o capítulo 5, verso 19. Capítulo 5, verso 19. O que Neemias está fazendo? Lembra-te de mim. Está orando? Lembra-te de mim, ó Deus. Lembra-te de mim, ó Deus. Agora, capítulo 6, ó verso 9. Capítulo 6, verso 9. Estavam todos tentando intimidar-nos, pensando: eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. Os inimigos estão diante dele. O que Neemias fez? Eu, porém, orei. Eu orei. Olha o verso 14 do capítulo 6.
Lembra-te do que fizeram Tobias e Sambalate, meu Deus. Está orando. O cara está orando. Ele está trabalhando, mas está orando. No meio do trabalho ele ora. Diante do rei ele ora. Sozinho ele ora. Vocês acham que acabou? Não. Só para vocês verem, olha o verso 15 aí, do capítulo 6. O muro ficou pronto no 25º dia de Elu em 52 dias. Porque você não ora, sabe por quê? Não tenho tempo, eu estou trabalhando. Não é assim? O cara orava e trabalhou em tempo recorde. Você nunca mais falar que você não ora porque você não tem tempo. A sua produtividade é ruim exatamente porque você não ora. Se você parasse para orar, você produziria mais. Só que a gente funciona como pagão. A gente não funciona como filho de Deus. A lógica do reino é ora primeiro e trabalha depois. A gente não faz isso. Eu poderia continuar aqui o texto bíblico, mas enfim, o capítulo 9 é oração pura. Irmãos, o primeiro compromisso que a gente precisa ter é um compromisso de oração. E aqui deixa eu fazer algumas aplicações com vocês. Número 1, que eu já comecei. Não dê essa justificativa de não tenho tempo para falar com o Senhor. Não faça mais isso. Eu tenho que parar com isso e você tem que parar com isso. Não coloque o seu trabalho na frente. Não coloque as suas atividades na frente. Não faça isso. Irmãos, parem para conversar com o Senhor. 1.600 metros de muro, sem ter nenhum tipo de tecnologia. Poucas pessoas. Um desafio enorme, porque os inimigos podem chegar a todo momento. O que esse cara faz? Ora. Quando a gente sair daqui, a gente precisa ter um compromisso. A gente precisa parar diante de Deus e dizer assim, Senhor, perdão. Nós somos mais pagãos do que servos. A gente ora muito pouco. A gente conversa muito pouco com Deus. Segundo, oração, pessoal. Oração não é para mudar o plano de Deus, mas para discernir a vontade dEle. Orar não é mudar o plano de Deus. Neemias já tem no coração o que tem que fazer. Ele só está discernindo. Ele está discernindo. Porque oração, na verdade, é o coração da gente nas mãos de Deus. Oração é o relacionamento que a gente tem com o Senhor. O que está por trás da teologia da oração? Nós somos expulsos da presença de Deus no jardim. E lá conversávamos com Ele face a face. Agora um caminho novo foi aberto para que a gente possa voltar a se relacionar com o Senhor. Isso é oração. Por isso oração não é para pedir a Deus para fazer coisas que vão agradar a você. Mas é para você poder discernir a vontade dEle. Porque o centro é Ele. O centro é Ele. A gente precisa ter esse compromisso, primeiro, de parar e conversar com o Senhor. Depois, entender que quando a gente ora para discernir o que Deus quer. Terceiro aqui, a gente ora, sim, pedindo a Deus a provisão do dia. A gente ora pedindo a Deus a provisão do momento. Senhor, olha para eles estão vindo contra nós, protege a gente. Deus guarda a gente. Deus protege a gente. Deus esteja com a gente. Deus, o Senhor está ouvindo o que eles estão falando. Percebeu? Você ora pedindo a provisão do momento. Por quê? Porque você está em relação com esse Deus. E aí você ora para pedir que Ele haja naquele momento. Entende isso?
Agora olha a outra coisa, e quarta implicação aqui. Cuidado com o que você ora, porque Deus age. Deus age. Mas falta tanta fé para a gente que a gente não ora. Deus age. Deus chega. O Senhor vem. Ele aparece. Então, pessoal, posso convidar vocês para uma coisa? Honestamente. Vamos parar aqui agora. Eu vou parar de pregar nesse momento. E eu queria que a gente parasse e orasse, pedindo a Deus perdão por não buscarmos a Ele como nós deveríamos. E se você tiver honestidade no seu coração, você sabe que a gente não faz isso. Você sabe que a gente não busca a Deus como deveria. A gente busca o Senhor atrás de bênçãos e bênçãos e bênçãos e bênçãos, mas nós não buscamos ao Senhor. Senhor, a sua vontade na nossa vida. Senhor, o seu amor na nossa vida. Senhor, eu quero servir ao Senhor. Senhor, eu quero amar o Senhor. Não, porque na nossa geração, na nossa época, a gente não para nem para refletir. A gente só quer coisa pronta o tempo todo. Já mimado. E a gente não busca o Senhor. Ou vamos parar? Vamos parar um minuto? Para um minuto aí. Conversa com Deus. Não olha para mim não, meu filho. Não olha para mim não. Olha para o Senhor. Conversa com Ele. Senhor, eu quero buscar o Senhor. Senhor, eu quero sair daqui mais na presença do Senhor. Senhor, eu quero sair daqui glorificando o Senhor. Eu quero ver o Senhor agindo. Eu quero ver a sua provisão no dia. E o Senhor vai nos ouvir, irmãos. Senhor, a gente quer ser uma igreja que busca o Senhor. Pai, a gente para aqui agora, Senhor, porque a gente precisa ser uma comunidade que te busca mais, Senhor. A gente precisa ser uma igreja que busca o temor do Senhor. O Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem ouvido as nossas orações. Oh Deus, aviva o meu coração, aviva o coração dos meus irmãos. Senhor, não permita a gente viver uma espiritualidade morna, gélida. Perdoa, Senhor, quando a gente não busca a sua presença, perdoa quando a gente não ama o Senhor como deveria amar, perdoa, Senhor, e nos dá a chance, por favor, enquanto a gente ora, Senhor, abre os céus e abençoa a minha vida e a vida dos meus irmãos, trazendo sobre nós um renovo espiritual para termos vontade de buscar a presença do Senhor. Ajuda-nos, Deus. Ajuda-nos a clamar ao Senhor, a buscar o Senhor com o nosso coração, com fervor espiritual. Faz isso com a gente, por favor, em nome de Jesus. Amém. Pessoal, primeiro compromisso de ação, oração. Segundo compromisso de ação, mobilização. Mobilização. Pastor, como assim mobilização? Irmãos, olhem o texto. Olhem o texto, por favor. Depois que ele ora, olha o verso 6. Nesse capítulo 4, nesse meio tempo, fomos reconstruindo o muro. Até que em toda a sua extensão chegamos à metade da sua altura, 4 metros de altura. Pois o povo estava, como? Ah, menino! O povo está totalmente dedicado. Totalmente. Essa turma, eu vou falar daqui a pouco de dedicação. Esses caras estão mobilizados. Eles estão mobilizados. A ideia é a seguinte, a gente está aqui para servir o Senhor. Estamos aqui para, nós vamos reconstruir esse muro. Chegou na metade, desafios enormes, circunstâncias complicadas, recursos parcos. E eles, nós vamos terminar. A turma está mobilizada. E como é que você consegue ver isso? Verso 7, os caras aparecem, mas olha o verso 8. Olha o verso 8.
Todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. Mas nós oramos ao nosso Deus. Eles estão mobilizados em oração. Mas não só mobilizados em oração. Verso 10. O povo de Judá começou a dizer: os trabalhadores já não têm mais força, e ainda há muito entulho, por nós mesmos nós não conseguiremos, e os inimigos já fizeram o que eles fizeram. Verso 13. Olha que coisa curiosa. Olha a mobilização. Por isso posicionei alguns do povo atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, divididos por famílias, armados de espadas, lanças, arcos. Eu fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, olha isso, mobilização. Os caras estão mobilizados. Está todo mundo pronto para não só defender uns aos outros, mas eles estão prontos para continuar a obra de reconstrução. Irmãos, sabe o que o povo de Deus carece no nosso tempo? Mobilização. Mobilização. Porque a gente está pronto para cumprir os nossos propósitos. Porque você aprendeu isso. Você está pronto para cumprir os seus propósitos, que são terminar o mestrado, terminar o doutorado, fazer uma viagem, comprar um labrador. Não é assim? Não é esse o propósito de vida da gente? É tudo. Ganhar um aumento, bater meta. São só esses os nossos planos. Os nossos projetos são só esses. O pastor está dizendo que você não tem que estudar? Não. O pastor está dizendo que você não tem que bater meta? Não, não é nada disso. Não, que você bata a meta, meu filho. Tomara, que você seja um excelente profissional. Deus queira, que você seja muito bom. Mas nós não estamos falando disso. Nós estamos falando da mobilização do povo de Deus em prol do nome do Senhor. O povo de Jesus precisa ser um povo mobilizado. O que eu estou querendo dizer com isso? Você precisa estar pronto para servir. A sua casa precisa ser uma casa pronta para receber. A sua casa, seu carro, o que você tiver, meu filho, pronto para abençoar a vida das pessoas. Pronto para cuidar da vida das pessoas. Sua roupa, seus dons, seus talentos. Mobilização. E quando eu estou falando mobilização, é porque às vezes a gente fala assim, as pessoas estão precisando de determinada coisa. Sabe o que o brasileiro sempre fala? Alguém precisa fazer alguma coisa, né, rapaz? Mas ninguém faz nada. Não é possível. Olha essa situação, mas ninguém faz nada. Gente, mas ninguém vai fazer nada porque tem você. O povo de Deus é um povo mobilizado. Então, eu estou falando disso do lado de fora, mas eu estou falando isso do lado de dentro da igreja. Esse é o mês que eu trato, e eu sempre tiro todos os anos, e eu costumo, nas minhas pregações, chamar esse mês de visão. Lá na sua empresa, acho que você tem o dia da visão, não é assim? Nas empresas que os caras fazem. Aqui a gente não tem como fazer dia de visão. Aqui a gente faz um mês para a gente refletir o que a gente está fazendo aqui. E o que a gente está fazendo aqui? A gente está aqui para ser um povo mobilizado. Um povo mobilizado. Pessoal, eu não estou dizendo que a gente vai... Antigamente a gente... Só uma anedota curiosa, na verdade um caos. Eu trabalhava numa congregação lá no interior do interior, e a gente, para construir qualquer coisa, a gente tinha que fazer um mutirão. Aí era muito engraçado, porque o mutirão, dona Shirley, era maravilhoso. 8 horas da manhã estava cheio de gente no mutirão da igreja. Aí 8h30 a gente começava a construir as primeiras paredes. 9 horas parava para tomar um café. Aí 9h30 já não tinha mais ninguém. Aí o pessoal voltava 3 horas da tarde, que era para tomar o café. Assim sempre foi mutirão de igreja no interior. Aqui a gente não tem essa realidade, talvez. Eu vivi bons momentos e bons tempos. Tanto que já no final das contas eu lembro que tinha um irmão que falava assim, pastor, não vamos fazer o mentirão mais não, pastor. Chega de mentirão, pastor. Eu falava, mas Vicentino, porque pastor é só mentiroso.
Isso ele falou porque teve um dia que teve um irmão que começou 8 horas da manhã já, e pegava na enxada, e o irmão pau quebrando. Quando deu 8h30, ele foi temperar uma feijoada, só voltou no outro domingo. Domingos o nome desse irmão. Ele falou, Domingos, feijoada longa. Que feijoada longa. Irmãos, mobilização, irmãos. Irmãos, mobilização. Mobilização. Sabe por que eu estou dizendo com mobilização? Eu estou dizendo que na sua vida precisa ser assim, a sua casa precisa estar aberta, o que você é e tem é para abençoar o povo de Deus. E os dons que você tem também são para abençoar a igreja de Deus. Irmãos, não é possível. Eu tenho um monte de gente e vocês aqui são irmãos que sabem cuidar de criança, sabem cantar, sabem tocar, sabem dar aula, sabem soltar foguete, sabem dar pirueta, sabem fazer o que for. A gente precisa ser mobilizado. Pessoas não podem ser subutilizadas dentro de comunidades cristãs. Isso não pode acontecer com a gente. A gente precisa ser uma comunidade de pessoas mobilizadas. Saia daqui com o compromisso da oração, mas saia daqui com o compromisso da mobilização. Eu estou disposto. Eu estou pronto. Terceiro compromisso que a gente precisa ter, e aí sim é o compromisso da dedicação. Compromisso da dedicação. Mas pastor, o que você está dizendo com isso? Vocês conseguem perceber a dedicação desses caras? O que está acontecendo com eles? Verso 16. Daquele dia em diante, o que aconteceu? Verso 16, olha aí. Daquele dia em diante, enquanto a metade dos meus homens fazia o trabalho, o que está acontecendo com a outra metade? A outra metade permanecia armada de lanças, escudos, arcos e couraças. Os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá. E eles continuam, que estavam construindo o muro. Aqueles que transportavam material faziam trabalho com uma mão e com a outra mão, o que eles faziam? Seguravam a arma. Os caras estão dedicados, meu irmão. Dedicado. Mas, para mim, o que mais me chama a atenção é isso aqui, ó. Verso 23. Eu e os meus irmãos, os meus homens de confiança e os guardas que estavam comigo, nem tirávamos a roupa. Enquanto eles não terminassem a obra, eles estavam completamente dedicados. Pessoal, a gente está num tempo em que a gente precisa ser multiuso, não é assim? Igual Veja, multiuso. Não dá. Você não consegue. É impossível ser multiuso. Qual é o seu grande desafio e o meu grande desafio? Onde você estiver, esteja completamente naquele lugar. O que eu estou querendo dizer com isso? Porque enquanto você está conversando com a sua esposa, você está conversando com um grupo da pelada no WhatsApp. Não é assim? Enquanto você está conversando, às vezes numa reunião com alguém, você está ali, mas você está lá não sei aonde. O que está acontecendo? A gente não consegue ficar num lugar só e a gente não consegue dar atenção a uma coisa só. Somos uma geração absolutamente dispersa. Porque a gente não consegue, por exemplo, parar para fazer uma atividade com os nossos filhos sem estar com a cabeça num outro lugar. Não só pelo telefone, mas além do telefone, o nível de informação que você tem é muito alto, então a sua mente não para um minuto. Então eu sento para fazer exercício com a Elissa ou com a Júlia, ou para dar uma madeira para a Madalena, a velocidade é tão rápida que a minha cabeça não para. Está em todos os lugares. Eu não tenho como fazer isso. Você não consegue fazer isso. Porque aí você não é marido direito, você não é mulher direito, você não é filho direito, você não é pai direito, você não é nada. E quem faz tudo ao mesmo tempo não faz nada. Percebe o nosso desafio? Como você vai se dedicar assim? Só que você vai ter que ter uma parada. E qual é o problema? Hoje é domingo.
1h da tarde você vai almoçar. Aí o chefe liga. Só que está na hora do almoço da família. Sentado, aí o chefe liga. Aí o que a gente faz? Não, eu tenho que atender. Eu tenho que atender. Então, eu não vou dizer o que você faz ou não. Eu só diria o seguinte, você não deveria atender. Depois que você almoçar, aí você atende. Depois que você almoçar, você liga de volta. Você está com a sua família. Ou você está com pessoas que talvez você não vai estar. E a semana vai começar a corrida, você não deveria atender. Atende depois, liga depois. Porque não tem dedicação. Eu não estou no lugar. E eu preciso ser dedicado. Se eu sou marido, eu tenho que ser dedicado. Se eu sou esposo, eu tenho que ser dedicado. Se eu sou filho, eu tenho que ser dedicado. E aí, quando eu falo para a gente, como comunidade, a gente também precisa ser dedicado. Pessoal, parem de dar migué. Tem gente que não vem na igreja, cara. Tem gente que não vem na igreja. Tem gente que tira férias de igreja. Eu nunca vi isso na minha vida. Você vai ser demitido também, meu filho? Vai pedir FGTS para o Senhor também? Vai trocar de igreja e você fala assim, Senhor, então eu tenho que resgatar o meu fundo de garantia aí, porque está agarrado. Onde é que vocês já se viram isso? Relativizam a vida em comunidade, não tem dedicação. Não tem dedicação com o domingo, não tem... Se por um lado, aquelas pessoas que são sabatistas, que guardam o sábado, às vezes eles são tão legalistas. Irmãos, como nós somos relativistas com o domingo. Como nós somos relativistas com a vida em comunidade. Não relativiza aí, seja dedicado, meu filho. Seja dedicado. Tenha um compromisso com a sua família. Domingo é dia de você fazer o quê? Cara, domingo é dia de você se relacionar com o Senhor, pela comunidade dEle, com a igreja dEle. Depois, meu querido, você faz o que você quiser. Ou se você fizer antes, lembra, a gente tem culto 18 horas. Para de relativizar o domingo. Religião não é negócio. Culto não é negócio. Outra coisa que você não pode mais relativizar. São dons e talentos que Deus deu para você e você não dedica a eles. Não dedica. O cara toca, canta e não é dedicado. Alto ensaio, não prepara nada. O outro tem que participar de determinada atividade, o cara não vem. E também não fala por que não vai, não. Já viveram isso? O cara não aparece, não avisa porque não aparece, não dá satisfação a ninguém e fica por isso mesmo. Cadê a dedicação, cara? Não tem dedicação. Onde já se viu isso? Aí você fala assim, não, a gente está precisando de alguém aqui porque é para dirigir o departamento das senhoras que fazem crochê para não sei o quê. Tem alguém aí? Um monte de gente sabe fazer, mas o pessoal fala, não, vai levantar alguém. Vai levantar quem, meu filho? É você. Não tem dedicação, cara. E aí alguns falam assim, nossa, mas às vezes na vida das comunidades são sempre os mesmos. Mas não é que são sempre os mesmos, é porque tem muitas ocasiões que muita gente simplesmente não está legal, funciona. O cara vê esse monte de luz aqui que de vez em quando me deixa até cego, e o cara fala, não, aqui funciona tudo bem, né? A igreja é boa, a igreja é maravilhosa. Eu falo assim, olha, não tem igreja melhor do que essa aqui é sensacional. Agora, o que a gente espera de uma comunidade local é dedicação. Dedicação. Sabe, a gente espera mobilização, oração e dedicação. A gente espera que você doe os seus melhores anos da sua vida para o povo de Deus. E que você doe os melhores anos da sua vida, da sua energia para as pessoas, para os irmãos. Porque quando você está servindo o Senhor. Então, por favor, irmãos, qual é o compromisso de ação que a gente precisa ter? Qual é o compromisso de agência que a gente precisa ter? Irmãos, por favor, compromisso de dedicação. Terceiro, ou quarto? Quarto, né? Não, eu estou enganado mesmo. É muita informação. Quer que eu comece de novo? Cadeira. Daqui a pouco eu reviso o final. Ai, gente. O compromisso de estratégia. Estratégia. Uma igreja precisa ser estratégica.
discípulos de Jesus precisam ser estratégicos. O que o Neemias está fazendo? Arma na mão de quem precisa, enquanto um trabalha, o outro dorme, enquanto dorme, o outro trabalha. Estratégia, gente. Estratégia. Lembra que semana passada eu conversei com vocês que tinham alguns que construíram 480 metros de muro, mas outros construíram só na frente da casa deles. Estratégia. Uma igreja precisa ser estratégica. A gente precisa ser uma comunidade estratégica. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Seja estratégico na sua casa. Seja estratégico com a sua família. O que eu estou querendo falar de ser estratégico com a sua casa e com a sua família? Tenha tempos intencionais de conversa e diálogo sobre o Senhor dentro de casa. Seja estratégico. Seja estratégico na sua vida como um discípulo. Por exemplo, qual é o horário melhor que você consegue orar? Alguns conseguem orar melhor de manhã, outros conseguem orar melhor à noite. Alguns preferem o interregno do dia. Qual é o horário que você consegue conversar com a sua esposa, com o seu marido, com quem mora na sua casa sobre Jesus? Ontem eu estava aqui num talk show aqui com os garotos e eles estavam perguntando, não perguntaram de tudo, vocês não têm a menor ideia. Não. E só pergunta fumo de rolo, viu? Misericórdia. Só coisa barra pesada. Eles estavam perguntando coisas sobre vida com Deus. E o que me vem sempre à mente é assim, pessoal. Às vezes a gente quer dividir o evangelho com as pessoas. Seja estratégico para dividir o evangelho com as pessoas. Às vezes a gente crente quer empurrar Jesus Cristo goela abaixo das pessoas. Vocês não vão conseguir fazer isso. No passado, a gente fazia um culto na praça. E aí lotava. Hoje em dia não adianta. Se você fizer um culto na praça, o pessoal vai falar, ih, meu Deus, olha os crentes barulhentos. No passado, você fazia um culto na praça, saía todo mundo de casa para ir lá ouvir o que o pessoal ia falar e fazer. Hoje em dia, se você fizer um culto na praça, o povo vai brigar com você, porque você está atrapalhando o fluxo do carro, e o cara quer chegar em casa depois do trabalho. Não funciona mais. Se você for lá distribuir panfleto na Expedito Garcia, 9 horas da manhã de sábado, você vai ter que competir com João Dentista, com Maria Costureira. Não funciona. Não vai funcionar. E o que é que vai funcionar? Relacionamento, gente. A gente não vai conseguir mais encher um estádio de futebol, esquece isso. Mas a gente consegue dividir a vida com 2 ou 3 famílias. Você consegue ganhar a confiança de 2 ou 3 famílias. E depois que você ganhar a confiança dessas 2 ou 3 famílias, aí você ganha o direito de falar com elas. Porque, na verdade, você vai servi-las de tal forma que elas vão se interessar por Jesus. E quando você puder fazer isso, você vai conseguir fazer. Porque o mundo mudou. E se a gente não for estratégico, esquece. Porque às vezes você chama um amigo seu para vir para a igreja e ele não vem, mas ele vai na sua casa comer fundi nesse frio. Entende isso? Você chama ele para vir para cá, você fala assim, vamos no culto, o cara não vai, mas ele vai na sua casa comer uma tábua de frios, inclusive o pastor também. Ainda levo 4 comigo. Madalena come pouco, fiquem tranquilos. Entende isso? Eu vou começar agora no 2º semestre, e eu espero, eu vou procurar alguns de vocês, mas eu quero ser procurado por vocês. Eu quero começar um treinamento de homens e mulheres agora no 2º semestre. Para quê? Porque não dá mais para a gente ter um modelo de comunidade local em que tudo é centrado no pastor da igreja. Isso não funciona. Não funciona. Vocês são 370. Eu não consigo ir na casa de vocês. Não dá. É humanamente impossível. Não vai. Então, no 2º semestre, eu vou começar um treinamento de homens e mulheres, porque a gente precisa levar o que a gente prega no domingo para as casas de vocês no meio de semana. E aí eu vou separar 20, 30 de vocês e vou me reunir durante 2, 3 meses
Porque no mínimo a cada 15 dias eu espero que as casas de vocês estejam abertas para receber os irmãos da igreja e estejam abertas para receber amigos do trabalho de vocês, parentes de vocês, vizinhos. Mas pastor, eu não sei teologia. Quem disse que você precisa saber teologia? Se você precisar, eu estou aqui para te ajudar, meu filho. O meu gabinete móvel funciona 24 horas por dia. Lembra do meu gabinete móvel? É o 9991-5860. Funciona de segunda a segunda. Depende do horário. E algumas eu ainda respondo pelo Instagram, dona Shirley. Tem uns que ficam com preguiça e me acham no Instagram. Não, cara, a gente só precisa do coração de vocês. Porque não dá para tudo ser o pastor da igreja. Não. Tem um erro que a igreja evangélica brasileira cometeu ao longo dos últimos 50 anos. Ela voltou-se para o clero, ela voltou-se para pastor, para ungido, para apóstolo, para sei lá o quê. A igreja é do povo de Deus. São os irmãos que precisam pregar o evangelho. Durante os primeiros 100 anos da igreja evangélica brasileira, ela se expandiu por quê? Porque era o povo que pregava para o povo. Não precisava de ninguém, era o povo falando do evangelho. Era o povo falando da palavra de Deus para as pessoas que estavam em volta. Irmãos, esse é o modelo da igreja bíblica. E não uma igreja de evento, de show, a gente quer ser uma igreja saudável. Então o nosso próximo movimento, eu espero que você me ligue dizendo assim, pastor, eu quero fazer parte desse negócio. Porque a minha casa está à disposição. A minha Bíblia está a postos. Eu estou disponível, eu estou aqui. Por favor. E o último compromisso, meus irmãos, de ação, por favor, atenção com o inimigo. Atenção com o inimigo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. A igreja, o evangelho brasileiro, ele é muito materialista. Então a gente fica sempre preocupado com as palavras que as pessoas fizeram contra nós, palavras de maldição que lançaram contra nós. Para de besteira. Se eu estivesse no Antigo Testamento, eu ia dizer assim, olha, contra Jacó não há encantamento e sobre você está Cristo. Pode falar o que quiser, meu filho. Ah, mas pastor, nas igrejas evangélicas brasileiras amarram tanto demônio que eu acho que todos os demônios do inferno já devem estar amarrados umas 10 vezes no mínimo. Toda a igreja evangélica brasileira que a gente vê, os caras não fizeram um trabalho para você. Não fizeram macumba contra você. Gente, já tem mais terreiro no mundo todo do que gente, de tanto trabalho que foi feito. É de uma besteirada, é de uma ignorância, fora de série. Para com essa meninice. Isso é meninice. Sabe qual é a grande dificuldade? O inimigo que a gente tem, segundo os reformadores, são 3. O primeiro é você mesmo. Cuidado com o seu coração. Cuidado com os seus desejos. Cuidado com o pecado. Não flerte com o pecado. Cuidado com a cobiça. A cobiça do seu coração. É a cobiça que gera o pecado. Cuidado com você mesmo. Você é mau por natureza. Só que você tem Cristo e nasceu de novo. Por isso você é um ser em santificação. Porque Cristo vai voltar. Enquanto isso, cuidado com as inclinações. Porque Adão ainda está aí dentro. Tem um resquício dele aí. Cuidado. Não ouve ele quando ele gritar. Para os mais jovens é o lado escuro da força. Ele está aí dentro. Cuidado. Seu primeiro inimigo é você mesmo. Cuidado. Não flerte com pecado. Isso não é brincadeira. Gente, pecado é igual poço. Quanto mais você cavar, mais fundo você vai ficar. Sai fora disso. Pastor, tô lascado. Me liga, meu filho. Vamos conversar. O que você conversar comigo vai ficar entre nós. Não, pastor, não tenho tempo. Então ache alguém que você consiga conversar, que vai te ajudar a sair dessa lama, ok? Cuidado com o pecado, saia fora desse negócio, não brinca com isso. Segundo inimigo que você tem, segundo Efésios capítulo 2, é a cultura vigente e o mundo que está em volta de nós.
Você vai ser levado a acreditar que nada tem a ver, que está tudo tranquilo, que está tudo legal. No nosso tempo, Jesus é hippie, ele é um cara legal, Jesus é um cara bacana, ele tem até uns conselhos maneiros. Não, está tudo bem, porque Jesus ama tudo, ama todo mundo, está de boa. É uma relativização louca. Cuidado com esse negócio, pelo amor de Deus. Cuidado, tem filosofia, utopia, até a tampa para tirar você dos caminhos do Senhor. Cuidado. Pelo amor de Deus, cuidado. Fica atento. Fica atento com os lugares que você está, com quem que você anda, com o que você está crendo. Cuidado. Estava conversando ontem com os meninos. Você aprende por 3 vias, segundo a Bíblia. Conhecimento, desejo e imaginação. Cuidado com o que você assiste, com o que você ouve, com o que você deseja. Cuidado, porque isso vai educar o seu coração. Cuidado. Cuidado. Terceiro inimigo que você tem, Satanás. Cuidado. Cuidado. Você não precisa ter medo do diabo. Não fale com Satanás. Para de ficar andando pela casa amarrando o demônio. Para com essa bobajada. Para de ficar repreendendo o cão. Para. Satanás não é digno nem de você falar com ele. Ele não tem essa dignidade. Você foi chamado para falar com Cristo. Converse com Jesus. Fale com Jesus. Clame a Jesus. Busque a Jesus. Esqueça essas loucuradas de batalha espiritual. Para com isso. Busque o Senhor. Fale com o Senhor. Procure o Senhor. Fique antenado com ciladas que você pode cair. Cuidado com quem você conversa. Sai fora de chat que você não tinha que estar. Bloqueia número que você não tem que falar. Se tem coisa no seu telefone que sua mulher não pode ver, apaga tudo. Depois de ter mostrado para ela e vice-versa. Não pode ter vida oculta. Está entendendo? Cuidado com cilada. Cuidado com quem você sai depois do trabalho, a armadilha. Cuidado com o tipo de negócio que você faz. Cuidado. Cuidado. Porque há uma realidade espiritual em volta de nós. Cuidado. Isso é sério. Isso é um desafio que a gente tem. A gente não é uma igreja permissiva. A gente leva essa história de pecado a sério. A gente leva esse negócio de vida santa a sério. A gente leva esse negócio de comunhão com Deus muito a sério, porque a gente não está brincando de igreja. Nós somos reformados, então eu não vou ficar na sua cola o tempo todo. Não é o meu papel. Porque você tem um papel diante de Deus de responsabilidade, de você dar conta diante de Deus da sua vida. Leve esse negócio a sério, não brinque com isso. Porque uma vez que você está na lama, meu filho, você não sai de lá. Só se Jesus der graça e misericórdia. Ele sempre dá. Mas para que entrar? Tem que sair daqui com esse compromisso. Esse compromisso de tomar cuidado com os inimigos, o seu coração, a cultura vigente e todo o mundo espiritual caído, que já foi vencido. Porque na cruz foi vencido. Mas não brinca com esse negócio. Não brinca com esse negócio. Isso é sério. Vou terminar chamando os meninos aqui. A gente cantar para acabar. Pessoal, 46 anos e a gente está contando. Sabe por quê? Porque daqui a 10, 20, 30 anos, talvez eu já vou ter até morrido, não sei. 40 anos. Eu espero viver um pouquinho que eu quero ver meus netos. A gente quer voltar e olhar para trás e ver que em 2023, Deus continuou construindo uma história que a gente faz parte. E a gente faz parte dessa história pelos próximos anos. Mas eu queria que você levasse para casa esses 5 desafios. O desafio na mobilização. O desafio da estratégia. O desafio da sua dedicação. Eu quero ver você, por favor, amando a Jesus, com o coração nas mãos de Jesus. O desafio da oração na minha e na sua vida. Irmãos, por fim,
o desafio da atenção contra os nossos inimigos. Nós, o mundo em volta da gente e uma realidade espiritual que está em volta de nós. Volte para casa, irmãos, por favor, compromissados com o Senhor, para a gente poder continuar com alegria, glorificando o nome de Jesus.